Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Com Adilson Maris e Ricardo Honório. Olá, meus irmãos, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um programa, O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Eu, Adilson Maris, da Comunhão Espírita de Brasília, meu caro colega, trabalhador, amigo e irmão Ricardo Honório, do Grupo Peixotinho e também da Comunhão Espírita de Brasília. Seja bem-vindo, Ricardo Honório, para mais um programa. Muito obrigado, Adilson. E é bem lembrado, né? Agora eu já sou parte da comunhão também. Já estou aqui. Nós o fisgamos. Conseguiram, né? Bom, hoje nós vamos dar continuidade, né? Nós ainda estamos... Pessoal, hoje eu quero pedir um pouco de desculpa de vocês, caso eu venha ler errado, porque hoje eu esqueci, né, o meu bate-óculos. Não, mas eu estou aqui, se você... Eu vou acompanhar também. Eu vou pedir perdão se eu fizer alguma leitura errada. Então, nós estamos no capítulo 4, Pluralidade das Existências, né? E no subtítulo Sexo nos Espíritos, questão 200. Isso. Isso daí a gente vai ver até onde a gente consegue ir hoje. Então, vamos lá. Pergunta. Os espíritos têm sexos? É uma pergunta que causa muita curiosidade, uma pergunta que causa muita dúvida, às vezes até algumas pessoas que estudam o espiritismo, no meu entendimento, respondem pela metade. Essa pergunta, eu acho que antes de responder, é preciso que se faça algumas outras perguntas. Por exemplo, qual o conceito que você tem de sexo? Né? Isso é importante. De que sexo você está falando? Né? Eu lembro bem, Maris, antes de entrar na resposta efetivamente, uma coisa que eu aprendi de que, por exemplo, todas as línguas do planeta que falamos, elas não distinguem a palavra amor, por exemplo. A palavra amor, ela é utilizada de várias formas, com vários conceitos, com vários sentidos. Em grego, a palavra amor, ela tem, ou melhor, o sentido de amor, ela tem 4 palavras para designar cada tipo de amor, né? O storgé, o eros, para o amor, representado pelo sexo, e o amor ágape, que é o amor incondicional, o amor universal. Então, quando a gente fala de amor, na língua grega, tem que saber de que amor a gente está falando. Então, essa pergunta do Kardec para os espíritos nos leva a fazer a considerar isso também. De que sexo você está falando? Por exemplo, o sexo no sentido do sentimento, da consciência, isso aí é uma coisa que independe da matéria e o indivíduo tem esse conceito de sexo em si. Então, eu entendo que na espiritualidade, quando o espírito errante, sem o corpo físico, mas não podemos esquecer que dependendo do nível evolutivo do espírito, mesmo ele não tendo o corpo físico, o seu perispírito guarda as mesmas condições do corpo físico como se ele o tivesse. Da última existência. Da última existência. Então ele permanece com as mesmas emanações fluídicas, digamos assim, dando a ele a ideia de que mantém ainda a sua polaridade sexual masculina ou feminina. Só para o nosso ouvinte, que talvez esteja começando a escutar, quando você fala assim, o espírito errante, só para a gente lembrar... O espírito errante, bem lembrado, Maris. O espírito errante não é aquele que erra do ponto de vista do contrário de acerto. Né? O errante é o espírito que está na erraticidade, na espiritualidade, desencarnado. No intervalo entre uma encarnação e outra. No intervalo entre uma encarnação e outra. É porque às vezes a pessoa... bem lembrado. É que a gente tem um linguajar já tão natural que a gente pensa que todo mundo sabe. É verdade. Muito bem. Então, para esses espíritos, os espíritos errantes, dependendo do estágio evolutivo de cada um deles, a presença do conceito sexo pode ser maior
ou menor Uhum. num ou em outro. Agora, se você diz assim, não, mas eu estou falando, é de sexo mesmo. Existe espírito homem e espírito mulher? Ok, então a gente... Deus me criou homem, Deus me criou mulher. Isso, então a gente foca, não é isso? E, ok, nesse sentido, aí a doutrina espírita vem e diz, não, Isso. o espírito não tem sexo nesse sentido. Deus não faz espírito homem e espírito mulher. Haja vista que a gente aí, eu convido aos nossos ouvintes a buscarem os nossos programas anteriores na questão 115 do próprio Livro dos Espíritos, onde a resposta do Espírito Verdade nos diz que nós fomos criados simples e ignorantes. E aí, naquela estrutura, olha, quando Deus cria o espírito, na verdade, ele cria o princípio espiritual. Porque quando nós falamos de espírito, também você vem trabalhando no conceito de sexo. Uhum. E agora a gente também tem que relembrar o conceito de espírito. Perfeito. Porque quando se pergunta assim, a gente já acha que nós já somos criados acabadinho, né? Eu, nessa estrutura, vamos dizer assim, já bastante desgastada, você um rapaz novo, belo, né? Jovem. Muito jovem. Muito jovem. Já foi criado pronto, né? Nessa forma aí. Bonito e perfeito. Desse jeito. Aí é lembrar assim, o conceito de espírito. Deus, quando nos cria, segundo os espíritos superiores, ele nos criou simples e ignorante, ou seja, nós, como princípio espiritual, porque antes da conquista da razão, aí vamos relembrar aquilo que a gente já falou lá atrás. Correto. Antes da conquista da razão, nós somos princípio espiritual. Quando passamos no reino mineral, vamos para o reino vegetal, depois ao reino animal e definitivamente adentramos ao reino hominal, que é o reino do espírito, ou seja, humano, o pensamento contínuo, a razão presente. Então veja, se lá atrás nós já fomos criados como? Então, que sexo nós falamos se o espírito lá atrás não tem essa estrutura complexa que hoje não temos? Exatamente. Então ele não poderia, naquela estrutura lá atrás, nos criar masculino ou feminino, homem ou mulher. Né? Então, a estrutura ela vai evoluindo, as experiências vão nos conduzindo para determinados aprendizados nas existências, até ao conquistarmos, sim, aí a razão, e em função das experiências que cada um adquiriu, um migra para começar uma experiência, então, numa polaridade masculina, o outro para iniciar a sua existência como na fase humana, na polaridade feminina. E nesse sentido, Marisa, a gente não tem como não lembrar do conceito de integralidade que a Joana de Ângeles nos traz, como homem integral, né? E muita gente se pergunta, mas integral em que sentido? Integral no sentido de conhecer as duas vertentes, as duas alas, digamos assim, as duas asas do conhecimento. E eu não estou falando agora de intelectualidade e moralidade, estou falando das duas polaridades, masculina e feminina. Né? Então, a doutrina espírita traz bastante luz sobre esse tema quando nos explica de que o espírito, agora já individualizado, Sim. ele precisa desenvolver experiências nas duas polaridades para que se torne um ser integral, completo, ciente e consciente das experiências promovidas tanto pela polaridade masculina como pela polaridade feminina. É interessante isso que você nos coloca também, é que assim, quando eu então tenho uma imersão no corpo físico, e esse corpo físico nós temos que lembrar o seguinte: as nossas vidas, ou seja, só temos na verdade uma única vida, nossas existências, né? As nossas existências, quando eu então mergulho na carne, eu venho com uma proposta. E dessa proposta, se eu tiver condições de fazer parte do planejamento, se eu já tenho uma certa estrutura espiritual, evolutiva, eu posso escolher, sim, qual polaridade eu venho, qual a missão ou a provação pela qual eu vou vivenciar. Porque quando a gente vem numa estrutura de reparação
ou seja, reconstruir algo que nós destruímos lá atrás, ou de expiação, que é sofrer em função das nossas próprias ações, lembrando que Joana... Experienciar em função das... Que Joana sempre lembra que o Espírito, ele é senhor das suas ações, ou seja, tudo que nos acomete é resultado único e exclusivamente das nossas ações, das nossas responsabilidades. Das nossas escolhas. Das nossas escolhas. Então, olha só. Então, se eu tenho uma certa elevação, eu posso, e a espiritualidade vai estar junto do meu lado, de, vamos dizer assim, definir algum roteiro na minha existência. Perfeito. Agora, se eu sou um espírito que ainda não tenho nem a compreensão do que é estar no estado errante, ou seja, entre uma encarnação e outra, porque muitos desencarnam e não sabem que desencarnaram. Ele entra e sai da encarnação e não percebe, Isso, não tem consciência disso. E digo, né, o Manuel Filomeno Miranda, no livro Temas da Vida e da Morte, lá na década de 40, com certeza isso já mudou muito, mas naquela época ele dizia que a maior parte dos espíritos na Terra encarnavam e desencarnavam, reencarnavam e desencarnavam, sem terem a consciência. Mas aí, a doutrina dos espíritos, quando ela começa a falar sobre reencarnação, da comunicabilidade com os espíritos, a humanidade em si, ela começa a pensar nessas possibilidades, né? E ao pensar nessas possibilidades, quando a gente chega do outro lado, opa, já ouvi falar isso em algum lugar, eu já vi um filme sobre isso, eu já li um livro sobre que tratava dessa... Será que eu estou nessa situação? Então, a ideia que a gente estava até falando na questão do Consolador prometido antes, né? Perfeito. Esse conhecimento doutrinário, ele começa a permear o conhecimento humano. Correto. Né? Seja ele em qualquer filosofia de religiosidade. Onde quer que o espírito reencarne, ele vai ter esse rudimento de conhecimento. Pois é. Então, veja só. Então, ou eu posso ajudar no planejamento da minha vinda, ou eu serei, vamos dizer assim, irão tratar da minha viagem, eu não tenho a menor noção. Seremos conduzidos. Conduzidos. Bom, e o que é que acontece? Nesse caso, quem vai definir a minha polaridade são as minhas necessidades de experiência. Bom, definido que a polaridade do Adilson é masculina, definido que a polaridade de Joana é feminina, nós temos que entender que a estrutura corporal, ela tem algo a nos ensinar. Né? Os hormônios que geram a estrutura humana, seja ele masculino ou feminino, e se eu mergulho numa estrutura dessa, aqueles hormônios, as limitações físicas, psíquicas, que possam acometer na formação do corpo físico, tem algo a nos ensinar. Então, a partir do momento, eu posso sim, em determinados momentos, me revoltar com o aparelho pelo qual eu vim renascer. Eu posso rejeitar qualquer situação, eu posso rejeitar minha família. Meu emprego, meu trabalho. Vamos dizer assim, eu posso ficar indignado com o Criador porque eu não sou tão inteligente quanto fulano, ou se eu vim com, vamos dizer assim, uma dificuldade de comunicação, uma dificuldade na visão, ou até mesmo uma própria, vamos dizer assim, falta de identidade com a minha estrutura física. O meu psiquismo e o meu físico. Né? Então, pelo que você está dizendo, Adilson, a começar pelo nosso instrumento encarnatório, que é o corpo físico, com todas as suas características, já é o primeiro elemento expiatório, digamos assim, e instrutivo para o espírito. É o primeiro, primeira ferramenta. A primeira ferramenta de aprendizado para o espírito. Né? Então, aceitar esse instrumento, essa ferramenta, é já um indício de grandeza do espírito em aceitar a missão que lhe foi confiada. Missão, provação, expiação e reparação. E aí não tem como não lembrar do Chico, quando ele dizia que nós temos a vida que precisamos, a mulher que precisamos, o marido que precisamos, o trabalho que precisamos. É interessante quando você lembra disso, porque muitas vezes a gente que tem um convívio com as pessoas que adentram a casa espírita, e nós devemos respeito à condição humana sempre, né? As pessoas, nas suas dores, que não são poucas, né? Principalmente nessa questão da sexualidade,
há muita dor. Por quê? O que é que os espíritos nos revelam? Que é onde nós mais nos afundamos. É a energia que mais leva o espírito ao fracasso. Sabermos lidar com as polaridades, com a sexualidade, com essa energia criadora, é um aprendizado constante e nos, vamos dizer assim, nos convida a um mergulho muito íntimo dentro de nós, uma consciência daquilo que somos. Daí que, quando a gente aprende o que o Livro dos Espíritos nos traz por meio, né, ele registra aquilo que a espiritualidade nos trouxe, que nós temos condições de compreender, nós começamos, então, a nos sentir mais completos, né? Perfeito. Assim, de repente eu me sinto metade, ou eu me sinto incompleto, ou eu me sinto angustiado. Tolhido Tolhido em determinadas coisas. Em algumas coisas. Então, o conhecimento de quem eu sou e para onde eu vou me fortalece na atual existência. Porque, seja na área da sexualidade ou não, né? De uma polaridade ou não, às vezes até tem pessoas que reclamam porque eu não consegui um bom emprego, ou porque dentro de pouco emprego mesmo, ou seja, eu não quero ser ninguém famoso, mas eu gostaria de trabalhar com arte, eu gostaria de trabalhar com filmes, eu gostaria de trabalhar, né, com música, eu gostaria de trabalhar, vamos dizer assim, na engenharia, ou na medicina, ou na advocacia, ou na administração, eu gostaria de trabalhar na gastronomia, eu gostaria de trabalhar em qualquer área, se é o meu desejo. E, de repente, o meu desejo ele não se concretiza. Então, muitas pessoas se frustram e dessa frustração há um problema de sofrimento, de dor e sofrimento. E olha que eu estou pegando no trabalho diário das pessoas, né? Então, o que acontece? O que normalmente a gente faz? Nós transferimos as nossas dores. Achamos culpados. Né? Atrapalhando o teu raciocínio, Maurício? Você não atrapalha, você esclarece. Você usou uma palavra, a frustração, né? Eu diria que a frustração ela é inerente à condição do espírito encarnado. É você se frustrar com isso. Porque nós trazemos, queiramos ou não, determinadas expectativas e é natural que nos frustremos com alguma coisa. O que não podemos permitir, além ou como consequência da frustração, é a revolta. Isso. Porque a revolta nos coloca no lamaçal dos mais terríveis que pode nos acometer na nossa existência. Porque ao nos revoltarmos, fazemos isso que você estava dizendo aí. Transferimos a responsabilidade para alguém como que se nós não tivéssemos nada a ver com aquilo. E a gente sabe que todas as consequências da nossa existência, todas as consequências estão atreladas às nossas escolhas do passado. Isso. E do presente. E do presente. A gente não pode esquecer, e esse é um ensinamento muito patente que a doutrina espírita nos traz, é o ensinamento da nossa responsabilidade para com tudo que nos acontece. Isso. Nada nos acontece por acaso. Nada nos acontece por castigo divino. Nada nos acontece porque nos tornamos órfãos da paternidade divina. Nada. E se nós partirmos do princípio de que Deus é bom e justo, vamos entender que se alguma coisa nos acontece, mesmo que nos desagrade momentaneamente, esta coisa está dentro dos princípios da bondade e da justiça de Deus. Eu só queria acrescentar no que você falou de Deus, né? Ele é justo, ele é bom, mas faltou algo. Ele é misericordioso. Pois é. Porque aí, nessa questão da misericórdia, às vezes a gente diz assim, por que comigo? Por que comigo? Lembremos-nos que ali já está a misericórdia de Deus. Porque se fosse o olho por olho e o dente por dente... já não suportaria. Nós não suportaríamos. Né? Nós não suportaríamos. Então a misericórdia divina nos abraça e nos coloca num caminho onde nós tenhamos condições de passar pela experiência. Jesus já falava que nenhuma, vamos dizer assim, ação seria
nenhuma aprovação, nenhuma experiência seria maior do que a nossa capacidade de vivenciá-la, né? Então, vamos entender isso. Então, ao retornarmos então, nessa condição da sexualidade, né, da polaridade, ou seja, o sexo nos espíritos, eu queria também trazer um pensamento que é o raciocínio normal do próximo processo evolutivo. Veja que nós falamos lá do início, falamos lá ali atrás que nós somos criados simples e ignorantes, dessa necessidade das experiências até chegarmos, vamos construindo a experiência. Nos demoramos um pouco, né, na atual condição de polaridade, mas antes de nós continuarmos a explorar esse ponto, eu quero dar um salto. Vamos à frente. À frente é o seguinte: peguemos qualquer espírito evoluído. Se nós pegarmos hoje um Chico Xavier, se nós pegarmos uma Mahatma Gandhi, uma Irmã Dulce, uma Madre Teresa de Calcutá, veja que eu estou buscando exemplos em outros... Fora do espiritismo e dentro do espiritismo, né? São espíritos que vieram com uma missão. A missão deles era muito mais importante do que a sua sexualidade, né? Um precisa ouvir masculino, o outro precisa ouvir feminino. Esses espíritos, ao reencarnarem lá adiante, mais à frente, quando eles retornarem para o plano material, numa nova oportunidade, por já estarem num nível de evolução, onde o seu psiquismo, ou seja, a sua mente, o seu pensamento, vai administrar facilmente o corpo que irá receber, ou seja, a polaridade que ele vai trabalhar, isso não irá lhe causar desconforto. Então, se o Honório, por exemplo, um espírito evoluído, né, eu busquei um espírito evoluído, Ricardo Honório. Muito evoluído. Se ele precisar reencarnar num corpo feminino, ele vai tirar de letra, porque o psiquismo dele vai trabalhar com a missão. Então, os espíritos superiores trabalham na missão. A estrutura corporal é apenas um instrumento pelo qual o espírito se investe do seu trabalho. Nós ainda, né, pequeninos que ainda somos nesse processo, essa polaridade pode nos incomodar, sim. Então, eu confesso que eu não tenho condições de ir numa próxima encarnação. Se me convidarem assim, Adilson, agora você precisa fazer uma imersão na sexualidade oposta, que você precisa começar, então, a aprender. Lembra o que você falou no início? Né? Nós precisamos aprender os dois pontos. Eu não estaria preparado. Eu ia ter que passar um grande tempo na erraticidade, me preparando, estudando intimamente para vir, porque iria me causar constrangimento, porque a minha polaridade ainda ela é masculina. Com isso, o que é que a gente pode concluir? Que essa inversão de polaridade, para os espíritos superiores, não causa nenhum tipo de trauma, porque eles não estão presos a ela. É apenas um instrumento de trabalho. Perfeito. No processo do início, são experiências. Quando a gente chega nesse meio termo, nossa, onde vêm os grandes conflitos. É verdade. Você falou, o nosso tempo está se aproximando, e você me lembrou uma coisa, essa questão do compromisso com a missão, né? Na minha profissão, na nossa profissão, como militares, tem uma coisa muito interessante lá no nosso meio, quando a gente diz assim, olha, vamos cumprir uma determinada missão, vamos estudar a missão. Então fazemos uma reunião, um briefing inicial, e cada um tem uma ideia e discute. Você pode explicar o que é um briefing, por favor? uma reunião inicial onde nós vamos discutir os procedimentos, né? Okay. Vamos passar orientação para um, para o outro, né? E aí que tem uma ideia, vamos fazer assim, vamos fazer assado, tal, aquele negócio todo, e todo mundo discute, até que o comandante chega e diz assim, olha, muito obrigado pela participação de todos, mas nós vamos fazer assim. A partir daí, todas as opiniões cessam e nós cumprimos a missão da forma como foi decidida. Isso. Independente de eu gostar ou não da missão, eu vou cumprir a missão. Isso. Independente de eu concordar com aquilo, eu vou cumprir a missão, porque a missão foi dada.
Então, para o Veio espírito... de uma instância superior. Veio de uma instância superior e me cabe acolhê-la e executá-la. Então, do ponto de vista do espírito, a sua fala, o espírito evoluído, ou mais evoluído, ele tem esse sentimento de missão. Então, se o instrumento da minha missão hoje é um corpo masculino, eu vou me adequar e vou cumprir a missão. Uhum. Se a minha missão é no corpo feminino, eu vou me adequar e vou cumprir a missão. Isso. Né? Não há rebeldia no espírito superior. Isso. Ele aceita o instrumento e dá vazão àquela missão. Cabe para nós, espíritos ainda em vias de aperfeiçoamento, aqui e acolá, se revoltar contra a polaridade sexual, se revoltar quanto às condições de vida que temos. Eu queria ser rico, eu nasci pobre, aí eu fico revoltado com isso, e coisa dessa natureza. Mas eu acho que tem mais coisa para a gente estudar pela frente. E outra coisa, nosso tempo já acabou, a gente ficou numa questão só e não concluímos a questão. Nem lemos a resposta ainda. Nem lemos a resposta. Vamos ler a resposta? Porque no próximo programa a gente até continua com esse pensamento importante. Então, assim, os espíritos têm sexos? Não como entendeis, pois os sexos dependem do organismo. Entre eles há amor e simpatia, baseados na identidade de sentimentos. Por aí. Então, meus amigos, vamos fazer o seguinte. A gente volta na próxima semana. Vamos repetir a pergunta e nós vamos dar continuidade a esse pensamento. Isso. Retomamos de onde paramos e a gente continua. Tá certo? Eu quero agradecer a todos pela paciência de nos escutarmos, né? De conversarmos um pouco. Estamos à disposição de vocês. Continuamos com a pluralidade das existências, né? Sobre sexo nos espíritos no próximo encontro. Vamos voltar à questão 200. Qualquer dúvida, radio@comunhãoespírita.com, que naturalmente, na medida do possível, nós vamos responder nos programas seguintes. Ricardo Honório, muito obrigado mais uma vez pela sua paciência, pelo seu carinho, pelos seus esclarecimentos. Idem. Abraço. Abraço a todos. Você acabou de ouvir o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida, com Adilson Maris e Ricardo Honório.